Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está vivo dá glória aí. Isso, se você está aqui nessa noite, é porque Jesus te deu vida. E creia que nessa noite tem vida para a sua casa, em nome de Jesus. Quero aqui externar a Deus a minha gratidão, a vida do apóstolo Rodrigo Salgado, toda a sua igreja linda para a glória de Deus, a sua mãe digna esposa, Bispa Cristina. Deus abençoe em nome de Jesus, que os céus continuem te dando saúde, apóstolo, e graça para continuar nessa caminhada para a glória de Deus. E eu quero aqui desejar a todos um feliz ano novo. Você pode dizer amém? Olha para o irmão, a irmã que está ao seu lado, diga assim para ela: esse é o ano. Não, mas diga com fé, voz de profeta: esse é o ano que você vai viver o extraordinário de Deus. Você crê nisso? Você pode levantar a mão para o céu e dar um glória para Jesus. Toda a assessoria do apóstolo, muito obrigado, que os céus continuem abençoando, sempre nos recebendo muito bem. Toda a equipe de obreiros, desde a porta até o altar, que os céus continuem abençoando a vida de cada um de vocês nessa noite. Eu vim sozinho hoje, a minha esposa ficou lá em casa. Quando a gente viemos aqui, a gente só tinha o Noah, ela estava grávida, e o Anthony nasceu para a glória de Deus, e já fez 2 meses, e ela teve que ficar lá em casa hoje. Mas eu trago a paz da minha família, você pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Eu sei e acredito que Deus tem o melhor para a gente aqui nessa noite, em nome de Jesus. Bispo Rafael, Deus abençoe em nome de Jesus, que os céus vai te usar muito aqui hoje, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Léo, toda a banda, Deus abençoe os meninos em nome de Jesus. A minha garganta está bem devagarzinha hoje, mas eu creio que Jesus irá nos usar aqui, em nome de Jesus. Vamos lá? Glória a Deus. Se você souber, você me ajuda e vai ser bênção. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que já tomou esse lugar. Sinta a glória de Deus. Aleluia. Sinta a glória do Pai. Escuta isso. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar. Você pode encher o pulmão nessa noite e dizer: Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, perca tudo, só não perca a presença dele. Comece o ano de 2026 dizendo que não quer perder não se detenha, vamos. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. Ele mexendo
vendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Tem cura aqui nessa noite. Ele viu e sabe o remédio para... Eita, Jesus vai curar a vida de crente aqui. Jesus, tua presença. Quem pode levantar a mão para o céu e adorar a Ele nessa noite? Enquanto você está adorando, a presença dEle está indo lá na sua... Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente. E a gente sente, Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua... Tem uma nuvem de glória descendo aqui nessa noite. E enquanto você está adorando a Ele, Pietro, qual que é o nome dele nessa noite? Levanta as duas mãos para o céu que eu vou dizer. Vamos lá. Jeová, Ele é o Deus de vida e de vitória. O Deus de paz. Você pode ficar de pé e adorar. Olha o que Ele vai fazer. Vai mudar a sua história. Hoje, só o crente mais pentecostal canta comigo isso. Quando ele manjoremaia, faz a nuvem descer. E se Ele sopra, faz inferno. Ele sempre resolve sem ter. Pega o homem sem Deus. O seu braço é capaz de parar um trovão. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier, e se não abrir, vai passar por na unção de Deus. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos. O meu Deus, ninguém consegue ver. Se Ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que só quem crê que Ele está aqui. E Ele está... E tudo que é mentira, cadê os adoradores? Cadê? E Ele está aqui. Tem que... Irão reconhecer, terão que só há um Deus e outro igual não há. Manjoré maracandaraia e outro ela é maia serenicandoré. Não há e terra não há. Aplauda o nome de Jesus. Quanto mais um. Quem pode adorar ao nome de Jesus? Quem pode adorar ao nome de Jesus nessa noite? Glória a Deus. Eu vou louvar ao Senhor
com mais um hino. E Jesus vai falar com o crente aqui. Aleluia. Talvez você passou por um processo de 2025, que você olhou para o céu e falou: o céu está de bronze, o céu está fechado. E você talvez até pensou em parar. Mas aí você falou: eu vou lá no apóstolo. E Deus te deu mais uma injeção de ânimo. E te renovou. E você está aqui no ano de 2026. Para a vergonha de Satanás. E você vai adorar o Senhor comigo louvando esse hino. Porque tem vezes que a guerra é você e Deus. Aí você diz assim, ó: o que vem para tentar ferir um valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Às vezes é assim ou não é? Vamos lá? Que terrível arma é usada para tentar paralisar. Jesus tem renovo para a vida de crente aqui nessa noite. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Você pode levantar as duas mãos para o céu. Em tempos, nunca pare de lutar. Em tempos, la mangiore marachandaraia, libere a palavra, profetiza sem parar, um escape, um descanso, a cura. Jesus está curando a alma aqui, apóstolo, nessa noite. Uma espada sem demora. Você pode dizer isso? Vamos lá, o que vem? O que vem para tentar ferir um valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. É assim ou não é? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Ei, se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração. Levanta as duas mãos para o céu nessa noite e canta isso. Em tempos de guerra, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere
libere a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza. De guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, levanta a mão e te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder. Quem pode adorar, canta. Ações remar, posso não ver, eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está, eu cuido de ti, eu cuido. Descansa em mim. Como é? Eu termino a minha oportunidade. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. O que era? Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aplauda Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória. Pai, Senhor, igreja, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 12. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Conforme você vai abrindo, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui. Deus abençoe o apóstolo, obrigado, o senhor sempre acreditando no meu ministério. Deus abençoe o senhor, a bispa, toda a equipe de fé que sempre está conosco aqui. Quem viu ouvir uma palavra, diga glória a Deus. Tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar com você. Dudu, Deus abençoe a sua vida também. Isaías, todos os obreiros. Minha mãe está ali, cadê ela? Deus abençoe. Mamãe fala assim, apóstolo, mesmo que eu não estiver viva, ela fala, você nunca larga aquele homem, ela fala para mim. Deus abençoe. Quem achou, diga glória a Deus. Verso de número 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns da igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradara os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 quartetos de soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ou apresentá-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja fazia contínuas orações a Deus a ele. Verso 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu o anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela,
ele tocou no lado de Pedro e o acordou, dizendo: depressa, levanta-te. Disse ele. Então as algemas caíram dos seus punhos. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e segue-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Tudo que parecia a ser uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. E passaram, e tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou, e você se assente glorificando a Deus. Queridos, o que nós acabamos de ler aqui no livro de Atos, Atos é um livro a qual é repleto de promessas de Deus. Atos é um livro a qual nós observamos milagres, prodígios, Deus abençoe o pastor Tiago, e maravilhas diante a presença do Espírito. Ao olhar o livro de Atos, no capítulo de número 1, nós observamos a presença de Jesus. Ao olhar Atos, no capítulo de número 2, nós vimos o que Jesus disse aos discípulos se cumprindo: ficai firme em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E a Bíblia diz em Atos, capítulo de número 2, que estavam todos reunidos dentro de uma casa, e de repente, quando todos não esperavam, a Bíblia diz que sobreveio um barulho de um vento impetuoso e encheu aquela casa, e todos que estavam ali presentes foram cheios do Espírito Santo de Deus. Ao olhar para o livro de Atos, capítulo de número 3, nós observamos Pedro e João, homens que acabaram de ser batizados pela presença do Espírito Santo, procurando o caminho da oração. E a Bíblia diz que eles estão diante do caminho da oração, diante da igreja para buscar a presença de Deus, quando de repente na porta do templo Formosa, há um homem que há mais de 30 anos, a história vai dizer, está acostumado a estender as suas mãos na porta do templo, e todos aqueles que passavam para entrar ao templo, para buscar aos céus, ele estendia as suas mãos e pedia uma esmola. A Bíblia diz que nesse período, quando Pedro e João estão subindo diante do templo, a história vai dizer no Atos capítulo de número 3, que ele estende as mãos pedindo uma esmola para Pedro e para João. A Bíblia diz que João e Pedro vai olhar para ele e vai dizer: olhe bem para nós, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia diz que imediatamente aquilo que aquele homem jamais viveu sobre a sua vida, quando ele se encontra com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que no capítulo de número 3 há um marco na história daquele homem. Se nós olharmos o livro de Atos, capítulo de número 7, também nós vamos observar agora um homem por de nome Estevão, um diácono excelente, um homem cheio de sabedoria, um homem cheio de conhecimento. A Bíblia diz que o conhecimento de Estevão é tão terrível que as pessoas se iravam com Estevão. As pessoas já não conseguiam falar com Estevão pacificamente, ao ponto da sua sabedoria ser tão grande que pessoas selecionavam pedras para apedrejar o homem de Deus. A Bíblia diz que quando Estevão está sendo apedrejado, a Bíblia diz que o céu se abre e a glória de Deus se manifesta para ele. A história também vai dizer no livro de Atos, capítulo de número 9, a respeito da conversão de Paulo, onde alguém que tinha a carta branca de Gamaliel para enfrentar e até mesmo perseguir o povo de Deus, de repente a Bíblia diz que num período e num caminho a presença de Deus se encontra com ele, e uma voz começa dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A Bíblia diz que a partir daquele momento uma luz resplandece sobre a vida desse homem. Este homem tem um encontro com Deus agora, e a Bíblia diz que quando a luz resplandece, esse homem ele perde a visão e ele cai por terra. A Bíblia Sagrada vai dizer que nesse período que Paulo agora recebe um direcionamento da parte de Deus, a história vai dizer que Deus levanta um homem por de nome Ananias. E quando Deus levanta um homem de nome Ananias, Deus vai olhar para Ananias e vai dizer: olha, vai à rua direita, a casa por alguém por de nome Judas, e procure por um homem chamado Paulo ou Saulo. Ele está cego faz 3 dias. A Bíblia diz que Ananias vai questionar dizendo: eu conheço esse homem. Esse homem é aquele que se levantava para perseguir o nosso povo e o seu povo. A Bíblia diz que Deus, no diálogo com Ananias, vai olhar e vai dizer: vai lá, porque para você pode ser perseguidor, mas para mim ele é um vaso escolhido. Olhe para mim.
Ao ler o livro de Atos, nós observamos diversas maneiras e formas da presença do Espírito Santo de Deus se manifestar aqui. Chegamos agora no capítulo de número 12, que é o capítulo a qual nós acabamos de ler. Capítulo esse a qual a Bíblia Sagrada vai dizer que o rei Herodes se levanta contra alguns da igreja para maltratar. A história vai dizer, bispudinho, que Herodes não se levanta por qualquer coisa. E ele observa, e ele vê o crescimento do povo de Deus diante daquela terra. A história diz agora que quando Herodes se levanta contra o povo de Deus, a primeira coisa que Herodes faz, ele coloca as mãos sobre alguns da igreja. A Bíblia diz que ele coloca as mãos sobre Tiago. Quando Herodes coloca as mãos sobre o Tiago, a história vai dizer que ele não tem misericórdia da vida de Tiago, irmão de João. Ele pega a espada e ao fio da espada, a história diz que Tiago é morto. A história vai dizer agora que Herodes, vendo isso, pastor Tiago, ao ver que o povo judeu está ali aplaudindo, ao ver que ele está ganhando votos, está ganhando agora diante do povo aplausos, ele decide agora continuar perseguindo o povo de Deus. A história diz agora que Herodes, apóstolo, ele coloca as mãos sobre Pedro, com o mesmo intuito, pastor Ricardo, de fazer com Pedro aquilo que ele fez com Tiago. Mas o que Herodes não entende é que o que Deus tem com Tiago é com Tiago, mas o que Deus tem com Pedro é algo diferente. Eu já vou liberar a primeira aqui para você receber algo da parte de Deus nessa noite. Talvez o inimigo olhou e disse: eu vou fazer com ele o que eu fiz com os avós, eu vou fazer com ele o que eu fiz com os pais. Mas o que o diabo não entende, o que ele não sabe, é que com você a promessa de Deus é diferente. Ele coloca a mão sobre Pedro. Olhe para mim. E quando Herodes coloca a mão sobre Pedro, o projeto não é outro a não ser: vamos matar ele também. Olhe para cá. A igreja está sendo perseguida. A igreja agora está debaixo de opressão. Olhe para mim. A igreja agora está debaixo de um decreto. A história vai dizer que ao pôr as mãos sobre Tiago e ao pôr as mãos sobre Pedro, Herodes, inimigo, está dando um recado: ou vocês param, ou nós vamos parar a igreja. Olhe para mim, porque Herodes sabe que se ele para o líder, ele enfraquece os liderados. Olhe para cá. É por isso que você não entende que com você as coisas é mais complicado. É por isso que você não entende os ataques espirituais a qual você está vivendo. Mas o recado de Herodes já foi dado, dizendo: ou vocês parem, eu vou parar vocês. Essa semana Deus dizia ao meu coração: diga para a igreja que eu tenho um recado para o inimigo. 2026 não será o ano dos desesperados. 2026 será o ano daqueles que confiam em Deus. Eu vou descer o nível da mensagem para você entender. Herodes está dizendo: eu vou prender, eu vou matar, eu vou destruir. Mas eu tenho um recado para Herodes e para o inimigo nessa noite: pode ficar tranquilo, o recado já foi dado. E se Herodes achou que a igreja ia se desesperar, pode ficar tranquilo. A partir de hoje é joelho no chão e boca no pó. Olha para mim, segura aí. Quando ele dá o recado, ele está oprimindo a igreja. E a pior coisa que tem é quando nós agimos debaixo de opressão. Debaixo da opressão tomamos atitudes que não é para tomar. Debaixo de afronta tomamos caminhos e rumos a qual mesmo nós nem sabemos depois o porquê nós tomamos certas decisões. A Bíblia diz que quando a igreja recebe o recado, que o líder da igreja, uma das figuras mais importantes do Novo Testamento, que é Pedro, cai na mão de Herodes, a Bíblia diz que a igreja, ela tem uma atitude. E qual é a atitude? É joelho no chão e boca no pó. Olhe para mim. A história vai dizer que a igreja, mesmo debaixo de decretos,
A história vai dizer que a igreja, mesmo debaixo da canetada e da caneta de Herodes, a Bíblia diz que a igreja decide procurar o caminho da oração. Eu não sei se alguém pega, mas eu já vou liberar a segunda. Herodes pode ter até autoridade, Herodes pode ter até a caneta na mão, mas a intimidade ainda está diante da igreja. Não vou dizer de novo isso aqui, eu vou pregar. Eu vou liberar um decreto de Deus sobre a tua vida, e eu vou liberar isso aqui de novo. O diabo está fazendo de tudo para você entrar em crise, o diabo está fazendo de tudo para você entrar em desespero, mas lá vai o recado, Satanás, aqui não, a partir de hoje é joelho no chão e boca no pó, boca no pó. Olhe para mim. Eles começam a orar. A Bíblia diz que eles oram diariamente sem cansar. A história vai dizer que a igreja orava por Pedro incansavelmente. Olhe para mim. Como é que eu procuro o caminho da oração, sabendo que o último que caiu na mão de Herodes morreu? Como é que eu não me desespero? Eu vou pregar, fica tranquilo. Sabendo que o último que passou por Herodes foi morto à espada. Mas quando a história está dizendo que a igreja está orando incansavelmente, é a história dizendo: se segunda-feira nada aconteceu, continuo orando. Se terça nada aconteceu, permaneço na oração. Se quarta eu não ver nada, não tem problema. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Deus pode fazer, mas eu sirvo a Deus por aquilo que Deus é. Eu vou continuar orando. Se na quinta nada acontecer, eu vou permanecer na oração. Se na sexta eu nada enxergar, eu permaneço com o joelho no chão e boca no pó. Agora eu quero que você levante a tua mão direita para cima, que eu vou liberar um decreto de Deus para a tua vida. Passe o que tiver que passar, mas Deus está dizendo: permaneça no caminho da adoração. Você tem boca para dar glória? Você tem boca para adorar? Você aí que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar clicando aqui embaixo e estar se inscrevendo para receber notificações quando nossos cultos e eventos assim começarem. E quem sabe você já é inscrito, mas não recebe as notificações. Então você vai ativar o sininho. Toda vez que começarmos um culto ou um evento, você vai ser notificado e vai estar assistindo e participando online junto conosco. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra. Orar quando as coisas estão bem é fácil. E Deus não te conhece quando tudo está bem. Deus, Ele vai te conhecer no seu dia mal, quando tudo vai de mal a pior. Ei, a notícia chega, só que o problema não é a notícia chegar, é o que é que eu vou fazer com ela depois que eu recebi. Olhe para mim. Quando a igreja absorve a notícia, qual é? Pedro está na mão de Herodes. Não tem outro caminho a não ser o caminho da orar. Olhe para mim. Ó bispo, por que é que Herodes começou a perseguir Pedro? Por que é que Herodes começou a perseguir o povo de Deus? Porque nada é com Pedro, é sobre o que Pedro carrega. Olhe para mim. Às vezes você não consegue entender e você não entende o porquê dos levantes que você está vivendo. Não é nada com você, é sobre a promessa que Deus te fez. Eu vou liberar um decreto de Deus aqui para a sua vida. Eu não vim pregar nesse primeiro dia com a grande responsabilidade para qualquer pessoa. Eu vim pregar para quem está dizendo: se a porta abrir, eu estou na oração. Se a porta fechar, eu estou na oração também. Se a crise vir, eu estou na oração. Mas se a providência chegar, eu estou na oração também. Se o casamento está tudo bem, eu estou na oração. Mas se o casamento entrar em crise, eu estou na oração também. Eu quero que você levante a tua mão direita para cima, porque a partir de hoje há uma autoridade de Deus sobre a tua vida hoje. Olhe para mim. A igreja começa a orar. A igreja começa a fazer o quê? A orar.
E o que é que acontece com Pedro? Pedro está preso dentro da prisão. A história vai dizer que quando Pedro está preso, 4 quartetos de soldados está diante da situação. E quer mais? Havia soldados ao lado de Pedro. É mais ou menos assim: mão de Pedro, mão de soldado. Pé de Pedro, pé de soldado. Por quê? Porque o decreto já foi liberado. Daqui 8 dias, quando acabar a festa, nós vamos julgar Pedro que nem nós julgamos Tiago. Olhe para mim. A igreja ora. A igreja faz um barulho no mundo espiritual. Eu posso ver Deus olhando no parapeito da eternidade e ouvindo o barulho de oração que vem da terra da igreja. Olhe para cá. Enquanto a igreja ora, a Bíblia diz que Deus escuta a oração da adoração da igreja. Ô bispo, e o que é que acontece quando a igreja ora e Deus escuta? A Bíblia diz que Deus libera uma ordem. E a ordem é uma só. Ele vai olhar para o anjo e vai dizer: desce lá. Olhe para mim, segura aí. Aonde é que o anjo desce? No ambiente e no território do inimigo. Aonde é que o anjo desce? Na prisão que Pedro está preso. Olhe para cá. Por quê? Porque a igreja sabe que com as suas mãos não tem como combater Herodes. A igreja sabe que com os seus pés e com a força do seu braço não tem como bater de frente com ele. É por isso que a igreja decide o caminho da oração. Quando a igreja decide o caminho da oração, a igreja está dizendo: o que a minha mão não faz, o poder da oração tem o poder de fazer. Vou liberar isso aqui de novo. Sobe comigo para liberar um decreto de Deus sobre a vida deste povo. O diabo está achando que tu vai bater boca. O diabo está achando que 2026 tu vai bater de frente. Aqui não, Satanás. É joelho no chão, boca no pó. Boca. Tem glória aí? Tem glória aí? Abre a boca, Brado. Ei, bater de frente é pra gente fraca. Crente resolve é no joelho. Mandar direto na rede social é pra gente fraca. Crente resolve é na oração. A igreja está dizendo: já que eu não posso na força do braço, eu vou descer para o caminho da oração. Enquanto a igreja está no caminho da oração, Deus está olhando e está dizendo: desce lá. Aonde a mão da igreja não chega e aonde o pé da igreja não pisa, eu estou indo lá. O anjo desce. O anjo faz o quê? Olha para mim. Só que você orar, vendo as coisas acontecer, é fácil. A Bíblia diz que a igreja está orando e ela permanece na oração mesmo sem saber que Deus já tinha escutado o clamor dela. Vou liberar. É mais ou menos assim. A igreja está orando desse lado. E enquanto a igreja ora, Deus está dizendo: enquanto você adora aqui, eu estou visitando lá. Vou liberar isso aqui de novo para ver se alguém acredita. No glória da igreja, Deus está dizendo: eu estou descendo agora. Olhe para mim. Olhe para cá. O anjo desce. Quando o anjo desce, é o próprio Deus olhando para mim, para você, dizendo aqui hoje nessa noite: fica tranquilo. 2026 vai ser o ano da manifestação de Deus. Eu vou melhorar, sacerdote. Eu vou melhorar, ô Ricardo. 2026 será o ano das orações respondidas. Tem alguém para abrir a boca e dar glória? Ora para calachúrias. Pega na mão de alguém e diga: esse ano
é o ano da manifestação de Deus, de Deus, de Deus. Olhe para mim. O anjo desce. Caminhando para o final. E quando o anjo desce, a Bíblia diz, apóstolo, que uma luz resplandece. Ô Isaías, o anjo desce, a igreja ora. E quando a igreja ora e o anjo se manifesta na prisão, aonde havia escuridão brilha uma luz. Vou melhorar para ver se você entende. Fica tranquilo, a luz vai brilhar esse ano onde há trevas. Eu estou tomado debaixo de uma profecia sobre a tua vida. Pode ficar tranquilo, 2026 será o ano da virada de Deus, de Deus. Escuta, olhe para mim. O anjo desceu. Só que quando o anjo desce, a primeira coisa que o anjo faz, ele toca em Pedro. E tudo que Pedro precisa é ser tocado. Olhe para mim. Quando o anjo toca em Pedro, o anjo vai falar com ele e vai dizer: levanta-te. E não levanta de qualquer jeito não. Levanta rápido. Porque o que eu tenho para fazer na sua vida é depressa. Pegou lá. Eu vou liberar de novo. Pedro está preso, está debaixo do decreto, mas o anjo desce. E quando o anjo desce, o anjo toca em Pedro. Tudo o que Pedro precisava era ser tocado. Quando Pedro é tocado, o anjo vai dizer: Herodes quer te ver caído, mas eu quero te ver de pé. Levanta. Uau! Olha para mim, segura aí. Olha para cá. Só que tem um porém, apóstolo. Pedro está preso, com algemas nos braços e corrente nos pés. Só que a Bíblia vai dizer que quando Pedro está sentado, ele está preso. Mas quando ele se levanta, aquilo que segurava ele é estourado na hora. Eu vou liberar, meu apóstolo. Eu sei que vai vir Galvão, eu sei que vai vir Procópio, mas eu tô 14 anos, sou filho dessa casa, tô debaixo da unção. Vou liberar. Enquanto tu se entrega, o diabo vence. Mas quando tu se põe de pé, cadeias são quebradas. Faz. Enquanto tu se põe de pé, cadeias são. Tu vai se entregar? Tu vai se entregar? Pedro está preso. Ô pastor, meu amigo André, tá uma luta para ir lá no Baronesa. Não sei o que acontece, apóstolo. Enquanto ele está preso e sentado, quem prevalece é as correntes, quem prevalece é Herodes. Mas quando o anjo desce e libera uma palavra, aquele que está preso é liberto na hora. Não sei se você pega,
Já estou caminhando para o final, mas 2026, muralhas vai cair por terra. Vai. Olha para mim. Herodes projetou tudo certinho, bispo Dinho, para não perder Pedro de vista. Herodes arquitetou tudo correto para que Pedro não saísse da prisão. Não sei se alguém pega, se tem algum pentecostal, mas eu vou liberar. Nenhuma ferramenta preparada. Pegou lá, pegou aqui, pegou ali. Nenhuma ferramenta preparada contra ti não vai. Contra a tua casa não vai. Contra o teu casamento não vai. Contra a tua família não vai. Prospere. Olhe para mim e eu já passo. Quando o anjo desce, ele libera uma palavra. Ele toca em Pedro e diz: de pé, rápido. Primeira coisa que o anjo faz: coloca as sandálias, veste a roupa, coloca a capa e segue-me. Só se arrancava as sandálias quem era escravo. Quando o anjo está dizendo coloca a roupa, Deus está dizendo fica tranquilo, o teu tempo de vergonha vai acabar. Ei, receba algo de Deus nessa noite. Quando o anjo está dizendo coloca a sandália porque foi tirada, quando o anjo está dizendo coloca a capa porque arrancaram, quando o anjo está dizendo segue-me, sabe que o anjo está dizendo, sabe que Deus está dizendo para Pedro: tudo aquilo que tiraram de você, eu estou devolvendo hoje. Não, vou melhorar. Pega na mão de alguém e diga: esse ano é o ano da restituição. Tudo aquilo que é teu, Deus está dizendo: eu vou devolver. Olha para mim, olha para cá. Acabei. O anjo diz: segue-me. Pedro não está entendendo nada. Ele só está fazendo aquilo que o anjo diz para ele fazer. Olhe para cá. O que Deus vai fazer na sua vida é milagre. Preparado? Milagre não se explica, milagre se vive. 2026 será o ano do milagre de Deus sobre a tua vida. Eles não pegou não, Leonardo. Não pegou não. Ô Leonardo, libera um decreto para esse povo, Léo. Receba da parte de Deus. Levante as mãos agora, você que pode ir no teu lugar. É para quem recebe e entende de mistério de Deus. Para cada glória que você der no seu lugar agora, o Senhor está derrubando as botas que te cercam dentro de uma prisão. Ali pegou, aqui pegou, atrás vai pegar também. Eu preciso liberar. Para cada glória que você dá, Deus está derrubando uma cadeia. Vai, remachúria. Libera agora. Enquanto tem glória, o anjo desce e quebra a cadeia. Libera glória, libera glória, libera glória, libera glória, libera glória, libera glória, libera glória. Vai. Cadeias estão sendo quebradas agora. Ora marachúria. Você vai ficar de boca fechada ou tu vai abrir a boca para adorar?
Pedro, vem aqui, Luiz. Pedro, vem aqui, Luiz, rápido. Quem aguenta mais 2 minutos, diga amém. Não está entendendo nada. Só está fazendo o que Deus está mandando. Ô bispo, se Pedro não está fazendo nada e só está fazendo o que Deus está mandando, não está entendendo nada e só está fazendo o que Deus está mandando, e Herodes, Deus está dizendo para você, fica tranquilo, que desse demônio quem vai cuidar a partir de hoje sou eu. Você está preocupado como Deus vai fazer, e Deus está preocupado se você está preparado para viver aquilo que Ele já preparou. Olha para mim. A Bíblia diz que Pedro agora, ele é solto, ele é o quê? Mas ele continua preso. Ou seja, limitado. Ele é solto das correntes, ele é solto das algemas, mas ele ainda está na cela. Olha para cá. O anjo vai olhar para ele e vai dizer: segue-me. Pedro vem seguindo. Quando Pedro segue, a primeira porta se abre, ele passa. Quando ele continua seguindo, passa a primeira, a segunda, a quarta, e vai diante de novo. Só que tem um porém. Há uma terceira porta de ferro. E a Bíblia diz, Léo, que Pedro não precisa forçar nada. Quando o anjo vai na frente e Pedro vai atrás, a porta que é de ferro, ela se abre sozinha para Pedro passar. Posso liberar? E Pedro continua indo na direção que Deus tem para ele. Olhe para cá. Ó bispo, o que é que tu está dizendo? Era o anjo na frente, Pedro atrás e a porta abrindo. Era o anjo na frente, Pedro atrás e a porta abrindo. 2026 é o anjo na frente, o apóstolo atrás e a porta abrindo. É o anjo na frente, a plena atrás e a porta abrindo. Vai! Uau! Ô bispo, e aí? Pedro não tem o controle da porta. Pedro não tem a chave da porta. Mas não tem problema. O dono da porta está comigo. E quando o dono da porta está comigo, eu não preciso forçar nada para abrir. Quando o dono da porta está comigo em 2026, é o dono na frente e eu atrás. Uau! Só que tem um porém. Pedro sai. Quando Pedro termina de caminhar com o anjo some e Pedro entende o que é que está acontecendo. Olhe para mim. Ele vai até a casa, Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja está reunida orando. E a Bíblia diz no verso de número 20, se não falha a minha memória, que chega a hora de Herodes apresentar Pedro. Só que tem um porém, Leonardo. É Bíblia. Quando Herodes vai procurar Pedro, a Bíblia diz que um dia antes de Herodes chegar, a presença de Deus chegou primeiro. Posso liberar algo de Deus para a tua vida? Pedro está debaixo de um decreto do homem, mas pode ficar tranquilo. Antes do decreto do homem, o livramento de Deus vai chegar primeiro. Quando Pedro está preso, ele é liberto. Eles voltam para procurar Pedro. Só que a Bíblia diz que quando eles voltam para procurar Pedro, Pedro já não está mais lá. Olha para mim.
Finalizei. Cadê o Pedro? Olha para cá. É mais ou menos assim. Eu vou deixar ele aqui daqui 8 dias, porque ninguém vai tocar na sua vida antes da hora. Fica tranquilo. Eu vou voltar. E quando eu voltar, o mesmo que eu fiz com o Tiago, eu vou fazer com você. Só que tudo que o diabo não esperava é que quando ele voltasse no lugar que deixou Pedro, Pedro já não estaria mais lá. Diga para alguém: 2026, Deus vai chegar primeiro. Diga mais forte: 2026, Deus vai chegar na frente. Antes que houvesse, diga: eu sou. E não há ninguém que possa se escapar das minhas mãos. Operando eu, fazendo eu, levantando eu, transformando eu, restituindo eu, colocando a minha mão eu. Ninguém impede. Ô bispo, o que é que o Senhor está dizendo? Alguém já assinou a sua sentença. Alguém já assinou o decreto de morte. Alguém olhou em 2020 e disse: daqui ela não sai. 21, 22, 23, 24, 25. Mas eu tenho uma notícia: quando alguém te procurar esse ano no mesmo ambiente que te deixaram, vão ter que dizer: cadê elas? Cadê eles? E tu vai dizer: Deus chegou primeiro. Deus chegou. Levante as mãos bem alto e já se coloca de pé. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Sabe que Deus está me dizendo aqui, apóstolo? Ninguém paralisa quem foi autorizado por Deus. Ninguém paralisa quem foi autorizado por Deus. A Bíblia diz que antes do decreto do homem, Deus chegou na frente. Tem chaves, apóstolo, que só Deus tem o poder de colocar nas nossas mãos para abrir o que está fechado. Sabe o que eu aprendo? Tendo pouca força, não negaste o meu nome. É por isso que eu coloco uma porta aberta diante de ti. Quer mais? E a porta que Deus abre, ninguém vai ver. Pega as duas mãos. Eu estou pregando para alguém que está debaixo do decreto do homem. Eu vim nesse primeiro dia de 2026 para te dizer: todo decreto de Satanás foi quebrado agora. Pega as mãos bem alto. Cadeias estão sendo quebradas. Olha lá. Está preparado, Pedro? Ouço cadeias quebrando. Está preparado, Pedro? Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Você pode decretar isso sobre a sua vida? Há poder no nome. Tudo aquilo que é teu, Deus vai te devolver hoje. Há poder no nome de Jesus. Pra o quê? Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
sua casa. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrar. Isso. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Yeah. Erga as tuas mãos. Esse ano você está entrando debaixo de um decreto de Deus. O diabo oprimiu você. O diabo te maltratou e pisou em você. Mas ele vai ter que saber que a partir de hoje Deus está levantando uma igreja cheia de autoridade e poder. Tudo aquilo que é teu vai voltar para as tuas mãos. Se você acredita, aplaude bem forte a presença de Deus. Você crê que os planos de Deus sobre a sua casa, sobre a tua família, vamos lá? Pensei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é sua, a minha vida em suas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Levanta as mãos para o céu. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, eles não te querem. É você indo, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, não temas, filho meu, filho meu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, 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 oh. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe falta. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Ao tempo pra tu. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero ir pra... Eu já lhe aviso logo que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente. Segura em dó maior pra mim, Léo. Eu passo lá em casa, Jesus. Vai na minha, cura minha família. Eita, é o anjo andando e você indo. Eu passo lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. Olha o que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Escuta isso. Ei, filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. Uma promessa não morreu. A era, quem pode? Talita com
Jesus.